Se você não consegue chegar lá sem o vibrador, ou se o seu vibrador parece estar ficando mais fraco, cuidado, você pode estar viciada. O tema vício em vibrador aparece toda semana quando eu abro a minha caixinha de perguntas lá no meu Instagram, @atuipotasso. E a resposta para essa pergunta de se é possível ficar viciada ou não no vibrador é sempre a mesma. Sim, é super possível e ninguém tá falando sobre isso. Não é possível quimicamente falando, mas você pode se viciar de uma forma bastante complicada que vai afetar muito a sua vida sexual. Mas eu já inicio esse vídeo falando que isso não tem comprovação científica, porque isso simplesmente não é estudado. E eu acho que tem um motivo para isso não ser estudado, chamado indústria. Mas eu tenho conhecimento a partir dos cursos de Tantra que eu fiz, os atendimentos individuais como sexóloga e antes disso, e também todas as evidências de que isso pode fazer muito mal pro seu sexo e pro seu prazer como um todo. Então a verdade é que você vai ter que assistir todo esse vídeo e ver se ele faz sentido para você e para aquilo que você tá passando nesse momento. Porque pode ser que algumas pessoas não acreditem, porque o vibrador não afeta a vida delas. Mas tem muita gente vivenciando um vício em vibrador que tá realmente prejudicando a vida delas e não tem nenhum vídeo na internet falando sobre isso. Então, bora primeiro para os sintomas. O primeiro sintoma é você não conseguir chegar lá sem o vibrador. O vibrador é uma peça essencial do seu prazer. O segundo é que você demora muito caso não tenha o vibrador. Você até chega lá, mas é uma coisa cansativa e muitas vezes até tediosa. A terceira coisa é que você costuma usar vibrador em todas as suas masturbações e às vezes também em todas as suas transas. E quando você não tem um vibrador por perto, isso te gera uma certa ansiedade. É como se você já ficasse na cabeça que você não vai ter prazer, que não vai ser legal, que você não vai conseguir chegar lá. É uma coisa mental, mesmo que você consiga, mas ele te gera um desconforto por não estar naquela transa. E por fim, a coisa mais comum, mas que poucas pessoas se dão conta do que é, o seu vibrador parece estar ficando mais fraco. Tem pessoas que começaram com um bullet, que é aquele bem pequenininho, e hoje já estão na varinha mágica e acham que está ficando fraco. A intensidade sempre vai aumentando, 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 e isso em algum momento começa a te condicionar a estímulos extremamente fortes. E é aí que tá o problema. Se você tem 2 ou mais sintomas, provavelmente você já está viciado em vibrador. E agora vamos para a explicação do que é esse vício. Primeira coisa que você precisa saber é que ele não é químico no cérebro. Então, mesmo que o vício em vibrador seja estudado, ele não vai ser considerado um vício. Ele é muito mais um condicionamento, algo comportamental e psicológico. Isso significa que o seu corpo se acostuma com aquele tipo de estímulo e estímulos mais fracos deixam de fazer efeito ou vão perdendo a graça gradativamente. Você basicamente se acostuma com algo e só aquele algo é gostoso para você e só aquele algo faz você chegar no ápice do seu prazer. E o nosso prazer é todo condicionável. Você provavelmente se masturba de uma única forma na maioria das vezes, tem uma posição preferida e com certeza um jeito mais fácil que você chega lá. Tudo isso é condicionamento. E se você usa muito vibrador quando você tá sozinha, quando você vai pro sexo, o seu corpo vai procurar aquele tipo de estímulo que ele tá acostumado. Porque no fundo, o seu corpo não sabe diferenciar qual tipo de prazer você tá tendo. Se é com alguém ou se é masturbação. Ele simplesmente vai procurar o caminho mais fácil de conseguir chegar lá. Além da questão do condicionamento, tem também uma questão de perda de sensibilidade. E é aqui que muitas pessoas discordam, porque tem pessoas que acham que o vibrador até aumenta a sensibilidade. Mas você pode fazer o teste na sua casa, pegando um vibrador que seja um pouco mais forte, segurando na mão durante uns 5, 10 minutos. Depois você abre sua mão e passa bem devagarzinho o seu dedo. A sensibilidade vai estar diferente e muito provavelmente você vai sentir muito menos. E isso também acontece com a região genital, seja a vulva, seja o clitóris, seja a vagina ou a glande do pênis. Algumas pessoas que estão estudando isso chegam a falar que o vibrador ele destrói as terminações nervosas por um período mais longo do que a gente imaginava.
Não é como se, conforme eu passasse o vibrador, ele deixasse menos sensível e logo em seguida, tipo 5, 10 minutos, a sensibilidade voltasse ao normal. É como se você fizesse um machucado nas terminações nervosas e você precisasse de um tempo maior para se recuperar. O que faz muito sentido na parte de você ir perdendo a sensibilidade, precisando de estímulos mais fortes. Isso é recuperável, essa sensibilidade é recuperável, mas demanda um tempo maior do que muitas pessoas imaginam. As pessoas imaginam que vão usar o vibrador numa transa e que na outra transa vai estar tudo a mesma coisa da sensibilidade. E pode ser que isso não aconteça. E a pergunta que não quer calar é como sair desse vício, desse condicionamento, dessa diminuição de sensibilidade. E a primeira coisa que você precisa saber disso é que por um período você vai sentir menos prazer. Pode ser que você não chegue ao orgasmo por um tempo, pode ser que o sexo ou a masturbação se torne até um pouco tedioso, mas isso faz parte do processo e você precisa passar por isso para sua sensibilidade voltar ao normal. Isso significa que você nunca mais vai usar vibrador? Não! Você vai fazer um tratamento, eu vou passar um passo a passo aqui para você do que fazer, e depois você pode adicionar de vez em quando na sua relação. Não é algo que você precisa excluir, o vibrador não é um vilão, mas usado em excesso, tudo pode ser prejudicial. A maior indicação para você melhorar é que você cesse totalmente o uso de vibrador. E aí dentro de 2 ou 3 meses, a sua sensibilidade vai voltando de uma forma muito forte. Mas nas primeiras 2 ou 3 semanas, que é a fase mais complicada, você não vai sentir muita coisa, você vai ter tédio em se tocar com as mãos, você vai ter um sexo que talvez seja um pouco mais fraco, talvez você não chegue ao orgasmo, mas você não pode simplesmente desistir do seu prazer nesse período. Então você vai cessar o uso do vibrador, mas você vai continuar se masturbando, e isso é extremamente importante. Isso é lição de casa. Você precisa se tocar com as mãos e descobrir outras formas de prazer. E aí você não precisa se tocar só com as mãos numa única posição. Você pode variar a posição, variar o tipo de estímulo, variar tudo o que você faz ali para você ir descobrindo uma nova forma de prazer. Inclusive tem um vídeo aqui em cima com formas diferentes de tocar uma siririca. Eu acho que pode te ajudar nesse momento. Mas se você simplesmente não conseguir cessar de uma vez, você vai fazer um desmame do vibrador. Você vai começar fazendo uma transa, você transa com vibrador, na outra não. Uma masturbação você faz com vibrador, a outra não. E você vai intercalando. Então, metade das vezes você vai usar vibrador, metade das vezes você não vai usar vibrador. E aí, você vai diminuir o uso quando você for fazer isso. Ou seja, você vai usar o vibrador numa transa, você não vai usar na transa inteira. Você vai usar da metade pra frente. Você vai se masturbar? Você vai começar se masturbando com a mão e depois vai incluir o vibrador. Esse é o segundo passo. O primeiro é dia sim, dia não, dia sim, dia não. O segundo, diminuir o uso. O terceiro passo é você ir para a parte de diminuir ainda mais o uso, até você chegar em cessar completamente. Quando você cessar completamente, aí a sua sensibilidade vai voltar mais rápido do que você fazendo dessa forma intercalada. Mas eu entendo que tem algumas pessoas que simplesmente não vão conseguir cessar o uso, porque tá acostumado com isso há muito tempo. E a indústria vende muito que o vibrador é a solução para o prazer. E, inclusive, é por isso que eu acho que não tem muitos estudos. Porque é uma indústria gigantesca. E muitas mulheres começam a comprar produtos eróticos através do vibrador. Então, não há interesse das empresas e até dos estudiosos ver se o vibrador está fazendo mal ou não. E também uma curiosidade é que o vibrador normalmente é feito por homens. Eles são desenvolvidos por homens, que não sabem muito do prazer feminino. Então, nunca vai ter um estudo sobre isso. Tá bom, Tui, mas como que eu vou saber que a minha sensibilidade voltou ao normal? O que é uma sensibilidade normal? O normal de pessoas com vulva, sejam mulheres ou homens trans, é que a pessoa consiga chegar ao orgasmo sem o uso do vibrador e que ela tenha sensibilidade com os dedos ou com a boca de outra pessoa na parte externa, ali na região do clitóris, na região dos lábios internos, que ela consiga sentir prazer. E que também ela tenha excitação sem necessariamente precisar do toque físico. Porque muitas pessoas não têm a sensibilidade ao ponto de que elas só começam a sentir prazer quando elas colocam o vibrador ali. Então, precisa
necessariamente você ter uma excitação antes de chegar no toque. E depois que você parar de usar e começar a sentir que a sua sensibilidade voltou ao normal, aí sim você pode começar a explorar e adicionar o vibrador na sua relação de novo. Sempre prestando atenção se ele altera a sua sensibilidade na próxima transa ou na próxima masturbação. Você usou ele hoje, você vai prestar atenção em como você reage no toque ou na penetração na transa seguinte. Se alterou muito a sua sensibilidade, talvez ainda não seja o momento de você adicionar o vibrador. E aí a minha recomendação é que não use, porque o prazer não precisa de um vibrador, não é necessário. E se você quiser muito, assim, tipo, vou adicionar de vez em quando, mesmo alterando um pouco a minha sensibilidade, usa um vibrador mais fraco, usa um bullet, um vibrador simples, um vibrador barato. Você não precisa pagar 200, 300, 500 reais num vibrador super potente, porque o pequenininho já vai ser super suficiente para você. E se você chegou até aqui e achou essas informações relevantes, digita aqui embaixo, meu vício é esse canal. E também me segue lá no Instagram, porque eu interajo sempre com vocês e sempre respondo muitas dúvidas. Um beijo e até a próxima!